Olá, sejam bem-vindos a mais uma discussão sobre o Livro de Mórmon e nós falaremos agora sobre Elamã, capítulos 1 ao capítulo 9. Sejam bem-vindos à nossa aula do Instituto da Ala São Bento do Sul de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então nós vamos começar com Elamã, capítulo 1, onde é relatado por Elamã, filho de Elamã, sim, aquele que liderou os 2.000 jovens conhecidos na história do Livro de Mórmon, tá? E aí eu já vou deixar uma dica para vocês. Geralmente, esses livros que levam o nome de alguém, e esse alguém tem um filho com o mesmo nome, geralmente é o segundo. Então, por exemplo, Alma. Nós encontramos 2 almas no Livro de Mórmon. Alma que chamamos de pai e alma que chamamos de filho. A história de Alma pai se encontra em Mosias. Alma filho escreve Alma. Elamã, a história de Elamã se encontra no livro de Alma. Elamã, filho de Elamã, se encontra no livro de Elamã. Então, geralmente é o segundo que responde por esse livro, tá? Então, com essa dica em mente, nós sabemos que é Elamã, filho de Elamã, aquele que liderou os 2.000 jovens. E só resumindo rapidinho, Elamã, capítulo 1, Paorã, ele vai morrer. Ele morre naturalmente e aí surge uma contenda. Qual dos filhos de Paorã deveria ocupar a cadeira de juiz? Paorã foi um grande juiz, tá? Ele foi justo, defendeu a verdade. E aí essa contenda surge entre os 3 filhos dele, Paorã, Paanque e Pacumene. Não eram todos, porque eles tinham muitos filhos, né? O casal Paorã, tá? Mas foram os 3 que disputaram a cadeira de juiz supremo, tá? E Paorã, né, ele tinha sido eleito como juiz supremo, tá? E aí os outros irmãos, Pacumene, se uniu à voz do povo e aceitou. Mas Paanque e aqueles que queriam Paanque como juiz não aceitou e começou a ponto de, por meio de lisonjas, persuadir o povo a rebelar-se contra seus irmãos. Elamã, capítulo 1, versículo 7. Mas aí ele foi aprisionado, julgado e condenado à morte, porque estava tentando destruir a liberdade do povo. E aí, quando viram que ele foi condenado à morte, tá? Eles ficaram encolerizados e mandaram que escumem até a cadeira de juiz de Paorã para matá-lo. E matou enquanto ele estava sentado na cadeira do juiz supremo. E aí que escumem foi perseguido, mas foi rapidão e ninguém conseguiu pegar. Tá? E aí eles fizeram convênios, jurando por seu eterno Criador, Elamã 1:11, que a ninguém diriam que Kiskumen assassinara Paorã. Tá? Então, aí começou novamente aquela combinação secreta. E aí nós vamos ver que Tubalote, que era filho do Amoron, que nós já discutimos, tá? Incitou a cólera, reuniu os exércitos e nomeou Corianto como líder, e eles desceram a terra de Zaraenla para combater os nefitas. Corianton atacou os habitantes da cidade, os nefitas nem tiveram tempo de reagir, então Corianton, ele matou todos os que lhe opuseram, de modo que tomaram toda a cidade. É isso que está relatado no versículo 20. E Pacumene, que era o juiz supremo, fugiu até as muralhas da cidade. E Pacumene morreu lá nas mãos de Corianto na muralha da cidade. E aí ele tomou a praça mais forte nefita, que seria Zaraenla. Ele se encheu de coragem e ele não parou aí por Zaraenla. E eles foram marchando contra todas as outras cidades nefitas, começando essa campanha de guerra, mas Moronia. Ele derrota Corianto, derrota os Lamanitas e recupera a cidade
de Zaraenla, o que nos leva ao capítulo 2, quando Elamã, filho de Elamã, se torna o juiz supremo. E Gadianton, ele vai liderar esse bando de Quiscumen. No versículo 4, Elamã 2:4, pois havia um certo Gadianton que era sobremaneira hábil no falar, e também muito astuto para levar a efeito planos secretos de assassinatos e pilhagem. Portanto, se tornou chefe do bando de Quiscumen, ou seja, ele era esperto para as coisas que eram mal, as coisas que eram ruins, né? E ele lisonjeava o povo com aquelas palavras doces, ganhava o coração do povo para fazer o que era mal. E ainda no capítulo 2, tá? Um dos servos de Elamã percebe o plano que eles tinham colocado em movimento para assassinar Elamã. E aí, como ele já estava ciente do estratagema que tinham bolado, ele dá o sinal, Gadianton reconhece, e aí quando o servo de Elamã, versículo 8, se inteira das intenções de Quiscumen, de que seu objetivo era matar, e de que o objetivo dos que pertenciam ao seu bando era matar e roubar e obter poder, e eram estes seus planos secretos e suas combinações, o servo de Elamã disse a Quiscumen, vamos até a cadeira do juiz. Aí Quiscumen disse, beleza, é claro, né? Mas eis que ao se encaminharem para a cadeira de juiz, o servo de Elamã apunhalou Quiscumen no coração, de modo que ele caiu morto sem um gemido. E aí ele vai contar a Elamã. E aí Gadianton, com medo de ser destruído, já que Quiscumen não voltava da sua missão secreta, né, fugiu para o deserto. E aí quando a guarda de Elamã já foi prendê-lo, já era tarde demais. E no versículo 12 ele diz, e mais sobre esse Gadianton será exposto adiante. E assim terminou o 42º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. O que nos leva ao versículo 43, que está compartilhado aí na tela. E eis que no fim deste livro, vereis que esse mesmo Gadianton veio a ser a causa da ruína. Sim, da destruição quase completa do povo de Nefe. O que nos deixa a seguinte pergunta retórica: sou eu uma ruína? O que eu faço está destruindo completamente o outro ou está edificando? Vimos que o povo de Nefe foi quase que inteiramente destruído por causa da ruína causada por Gadianton. E eu sou, através das minhas palavras, do meu exemplo, da minha conduta, uma ruína a outras pessoas? Nós vimos que o Senhor prefere destruir essas ruínas do que uma nação se perder, do que deixar, por exemplo, o povo de Nefe se perder, do que deixar que eu desencaminhe outros irmãos. Vemos exemplo disso em 1 Nefe 4:13. Eis que o Senhor mata os iníquos, para que sejam cumpridos seus justos desígnios. Melhor é que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. Então, se nós somos essa ruína, para nós estará reservada a morte espiritual. Mas nós podemos nos arrepender. E aí eu contrasto sermos uma ruína com esse outro personagem histórico e bíblico, Abraão, que o Senhor em Gênesis 12:2 fala para ele, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então que tal se ao invés de sermos ruínas, decidamos ser bênçãos? E essa é a ordem que o Senhor nos dá. Eu tenho que ser uma bênção em qualquer lugar que eu vá. Na minha escola, na minha congregação, no meu trabalho, no meu local de diversão, na minha conversa de WhatsApp, na minha conversa telefônica, na minha conversa presencial. Eu tenho que ser uma bênção e não ruína para qualquer destes filhos de nosso amado Pai Celestial. Gosto também de Elamã 3,
que muitos desses nefitas eles vão emigrar para a terra do norte. E sobre essa terra do norte ele diz o seguinte: e como eram escassas as árvores na terra, o povo que para lá seguiu se tornou perito em trabalhos de cimento. Portanto, construíram casas de cimento nas quais passaram a habitar. Temos um ditado que ilustra essa situação: quem não tem cão, caça com gato. Se eles não tinham árvores, eles fizeram de cimento. Então nós temos que trabalhar com as ferramentas que o Senhor nos dá. Não adianta ficar sentado, reclamando e chorando. Ah, não tem árvore, vou morrer de frio. Não vou proteger minha família. Negativo. O Senhor ele nos dá outros instrumentos só porque não é do jeito que nós queremos. Muitas vezes nas nossas vidas nós sempre fazemos plano, isso é ótimo. Mas temos sempre que ter um plano B, um plano C, um plano D. O que eu faço quando aquele meu plano não dá certo? Às vezes não é por ali que o Senhor deseja que eu siga, é por aqui. E aí nós temos que ser completamente resilientes e adaptáveis para cumprirmos a vontade do Senhor. Devemos sempre ter um plano B, C, D. A vida, ela, na maioria das vezes, não corre como nós desejamos. Se assim fosse, era muito fácil. Mas o Senhor espera que nós possamos ser resilientes e cumpramos a vontade dele, mesmo quando é do jeitinho que eu desejo ou do jeitinho que eu esperava. É do jeito dele. E através desses outros planos, B, C, D, ele vai nos ensinar e nos moldar. Elamã, capítulo 3, versículo 15. É interessante que ele diz o seguinte: mas eis que há muitos livros e muitos registros de toda espécie, que foram escritos principalmente pelos nefitas. Então não devemos supor que o livro de Mórmon é o único registro nefita que nós temos. Separei uma citação, tá, do elder Brigham Young, que ele fala o seguinte: Oliver Cowdery foi com o profeta Joseph quando ele devolveu estas placas, referindo-se às placas do livro de Mórmon. Quando Joseph as recebeu, o anjo a instruiu a levá-las de volta ao Monte Cumora, o que ele fez. Oliver diz que quando ele e Joseph se dirigiram para lá, o monte se abriu e eles andaram para uma caverna na qual havia uma sala grande e espaçosa. Ele disse que, na época, não sabia se tinham luz do sol ou artificial, mas estava claro como o dia. Eles puseram as placas sobre uma mesa. Era uma mesa grande. Sob esta mesa havia uma pilha de placas tão alta quanto 60 centímetros e também, nesta sala, havia mais placas, mais que várias cargas de carroções. Estavam empilhadas nos cantos e pelas paredes. A primeira vez que foram lá, a espada de Labão estava pendurada na parede. Mas quando voltaram lá, estava sobre a mesa, sobre as placas de ouro. Estava desembainhada e nela estavam escritas as palavras: esta espada jamais será embainhada novamente, até os reinos deste mundo se tornarem o reino de nosso Deus e seu Cristo. Então é muita pequenez de nossa mente achar que somente estas placas que nós temos notícias hoje é que compõem o arsenal do Senhor para nos ensinar o Evangelho. Devemos lembrar que o livro de Mórmon é uma ínfima parte que ainda foi resumida e que havia partes seladas. Então, sim, nós temos muitos registros que nos contam sobre a maravilhosa civilização nefita, os mandamentos de Deus, os convênios de Deus para cada um de nós. Tá? Devemos ser dignos para receber cada vez mais e mais, para que possamos conhecer esses mistérios de Deus à medida que o Senhor julgar que seja necessário nos revelar. Elamã, capítulo 3, 24 e 25. E aconteceu que nesse mesmo ano houve grande progresso na igreja, o que fez com que milhares se unissem à igreja,
e fossem batizados para o arrependimento. Tá? Então vejam que estavam tendo contendas entre o povo. No 46º, é como inicia Elamã 3, ele diz que houve contendas entre o povo. Muitas contendas e muitas dissensões. Isso está no versículo 3, Elamã 3:3. Mas nesse mesmo ano, houve grande progresso na igreja, o que fez com que milhares se unissem à igreja e fossem batizados para o arrependimento. E foi tanta a prosperidade da igreja e tão numerosas as bênçãos derramadas sobre o povo, que até mesmo os sumos sacerdotes e mestres ficaram sobremaneira admirados. Então, nesse mesmo ano, esse é o nosso ano, podemos operar esses milhares de milagres que a igreja tanto precisa para crescer. Tanto que até os nossos líderes da ala, os nossos líderes da estaca, nossos líderes do quórum vão ficar sobremaneira admirados. Dizer, opa, o que está acontecendo com a ala São Bento do Sul que está crescendo dessa forma? Esse é o nosso ano. Apesar dos tropeços, o Senhor pode nos abençoar grandemente ainda este ano. Que esse seja o ano das nossas vidas. Que apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as quedas, nós possamos nos reerguer e prosperar. Versículos 26 e 27 de Elamã 3. E aconteceu que a obra do Senhor prosperou, batizando-se e unindo-se à igreja de Deus muitas almas. Sim, dezenas de milhares. Assim podemos ver que o Senhor é misericordioso para com todos os que invocam seu santo nome com sinceridade de coração. Então é nesse ano que nós podemos, através de oração e jejum, prosperar e fazer com que muitos se acheguem ao Senhor para provar dessa misericórdia dele, para que possam, com sinceridade de coração, participar da graça do Senhor. Tá? Nós podemos, neste ano ainda, que está prestes a findar, mas nós podemos operar milagres ainda este ano, em nossas vidas, na congregação dos santos onde nós estamos. Versículos 28 e 29. Sim, vemos, portanto, que a porta do céu está aberta a todos. Sim, a todos os que vierem a crer no nome de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então, o Evangelho de Cristo é para todos. Ah, mas para aquele meu vizinho que vive bebendo, sim, é para ele. Ah, mas para aquele que cometeu um crime terrível, sim, é para ele também. 29, sim, vemos que quem o desejar poderá aderir à palavra de Deus, que é viva e eficaz, que romperá ao meio todas as artimanhas e as armadilhas e os artifícios do diabo, e guiará o homem de Cristo por um caminho estreito e apertado, através daquele abismo eterno de miséria que foi preparado para tragar os iníquos. Aqui me chama a atenção algumas coisas. A palavra aderir significa adesão, grudar, se apegar. Talvez a maioria de vocês já tenha comprado uma fita adesiva de má qualidade, aquela que por qualquer coisa se descola. Enquanto outras que colamos na parede e arranca até a tinta junto. Rasga o papel, mas ela não sai quando você tenta desgrudar. Então, que tipo de adesão eu estou tendo à palavra de Deus? Aquela adesão bem vagabundinha que qualquer coisa faz com que se descole. Com o tempo ela vai perdendo aquela adesão, vai ficando amarelada e se soltando das folhas com que grudamos, ou aquela que vai se aderir firmemente, que se eu for tentar tirar vai trazer e causar um prejuízo enorme. Que tipo de adesão nós estamos tendo com a palavra de Deus? E ele diz que essa adesão à palavra de Deus, viva e eficaz, vai romper ao meio todas as artimanhas e armadilhas e artifícios do diabo. Não vai quebrar uma pontinha, não vai dar uma rachadura, mas quando ele diz aí que vai quebrar ao meio, ou seja, vai destroçar completamente, vai desintegrar aquele artifício do diabo para te tirar do caminho.
E essa mesma palavra vai guiar o homem de Cristo por um caminho estreito e apertado. Vale lembrar do sonho de Leí, onde víamos a barra de ferro guiando essas pessoas, a palavra de Cristo guiando essas pessoas pelo barranco, pelo caminho estreito e apertado. Elamã 3, 33 a 34. E houve paz também no 51º ano do reinado dos juízes, salvo pelo orgulho que começou a manifestar-se na igreja, não na igreja de Deus, mas no coração daqueles que professavam pertencer à igreja de Deus. Às vezes a gente gosta de dizer que esse orgulho é o orgulho do mundo, mas não, esse orgulho começou na própria igreja de Deus, não na estrutura perfeita da igreja restaurada, não nas normas da igreja, mas daqueles que professavam pertencer à igreja de Deus, ou seja, em nós, que subimos todo o primeiro domingo no mês no púlpito para dizer que esta é a igreja verdadeira. Esse orgulho começou em nós. Começa talvez pelo chamado que nós temos na igreja, pelo carro, o modelo do carro que nós temos na igreja, a profissão que nós temos, o emprego que nós temos, o jeito de falar, o conhecimento das escrituras que temos. Temos que tomar muito cuidado, senão esse orgulho pode sim e vai nos contaminar. Que é o que acontece no versículo 34, e encheram-se de orgulho, a ponto de perseguirem muitos de seus irmãos. Ora, esse foi um grande mal que fez com que a parte mais humilde do povo padecesse grande perseguição e passasse por muitas aflições. Então a corda arrebenta no lado mais fraco, e o povo mais humilde começou a sofrer com esse orgulho. Eles começaram a perseguir aquele que não tinha um carro legal, aquele que não falava tão bem, aquele que não tinha uma profissão legal, e por aí vai, tá? E aí, eles sofrendo, eles tinham todo o direito talvez de revidar, de se ressentir, mas olha como eles reagiram em Elamã 3, 35. Não obstante, jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade e cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo, sim, purificando e santificando o coração. Santificação essa resultante da entrega de seu coração a Deus. Então, ao invés deles devolverem na mesma moeda com mais orgulho, não, eles jejuavam e oravam para se tornar cada vez mais humildes, mais fortes em sua humildade e firmes na fé em Cristo. Então, olha o paradoxo, enquanto um lado se fortalecia no orgulho, eles estavam se fortalecendo na humildade e na firmeza da fé em Cristo. E por causa disso, eles tinham alegria e consolo. Seguir a Cristo é alegria e consolo, como nós já vimos em capítulos anteriores. E eles purificavam e santificavam o coração por meio dessa entrega do coração a Deus, por meio dessa adesão do coração ao seu Deus. Isso fazia com que eles fossem santificados. E aí nós podemos ver esse ciclo que já foi chamado de ciclo de orgulho e que alguns outros estudiosos do livro de Mórmon chamam do ciclo de quebra de convênios. Então, quando nós estamos mantendo os convênios que fizemos com o Senhor, guardando os mandamentos, temos prosperidade. Enquanto somos retos, o Senhor vai nos abençoando, nos abençoando, nos abençoando com prosperidade. Quando chegamos no topo dessa prosperidade, o máximo dessa nossa retidão, começamos a nos encher de orgulho, e o próprio orgulho já é a iniquidade. O próprio orgulho já nos leva a cometer outros pecados. Ele é a raiz de todos os outros pecados, o que nos causa, então, destruição e sofrimento. E aí, quando nós estamos na mal mesmo, Senhor, por que me esqueceu? Por que me abandonou? O que eu fiz? Aí a gente começa a se voltar novamente a Deus, nos humilhando e nos arrependendo.
O Senhor aceita por meio de sua misericórdia infinita essa nossa humildade, esse nosso arrependimento, nos faz prosperar novamente, nós continuamos retos, chegamos novamente ao ponto que desenvolvemos o orgulho e iniquidade. Então a gente já tem o esquema de como as coisas acontecem. Não precisamos esperar que esse ciclo de quebra de convênios ou de orgulho, como queiram chamar, aconteça conosco. Nós já vimos esse ciclo se repetir milhares de vezes e vimos os resultados desastrosos e danosos que ele causa. Então vamos quebrar esse ciclo hoje, a partir de agora. Elamã, capítulo 4, e eu volto um pouquinho para o versículo 12 antes de lermos o 13. No 12, ele vai dizer o seguinte, talvez seja um resumo de tudo o que está acontecendo. E foi pelo orgulho de seu coração, por causa de suas imensas riquezas. Sim, em virtude de oprimirem os pobres, negando alimento aos que tinham fome e roupa aos que estavam nus, esbofeteando seus humildes irmãos, zombando de tudo quanto era sagrado, negando o espírito de profecia, o que é o espírito de profecia? É o testemunho em Cristo, e de revelação, assassinando, roubando, mentindo, furtando, cometendo adultério, levantando-se em grandes contenas e desertando para a terra de neve, entre os lamanitas. Versículo 13, e por causa dessa sua grande iniquidade e vanglória pela própria força, foram abandonados à sua própria força, portanto não prosperaram. Mas foram afligidos e perseguidos e expulsos pelos lamanitas, até perderem quase todas as suas terras. Então, por causa dessas iniquidades e por achar que eu me basto, eu sou suficiente, que nós somos deixados à mercê de Satanás, porque nós dissemos para o Senhor que nós não precisamos dele, porque através do meu braço carnal eu consigo fazer tudo. Tá bom, ele disse, assim seja, é sua escolha, tá bom. E aí, quando nós somos abandonados à própria força, quando o Espírito do Senhor decide não contender mais conosco, nós não vamos prosperar. Isso é fato. Elamã 4:15, e aconteceu que se arrependeram, e, à medida que se arrependeram, começaram a prosperar. E aí vamos começar de novo o ciclo. Versículos 23 e 25. E em virtude de sua iniquidade, a igreja começou a decair. E eles começaram a perder a crença no espírito de profecia, testemunho, e no espírito de revelação, e defrontaram-se com os julgamentos de Deus. E viram que se haviam tornado fracos como seus irmãos, os lamanitas, e que o Espírito do Senhor não mais os preservava. Sim, havia se afastado deles, porque o Espírito do Senhor não habita em templos impuros. Portanto, o Senhor deixou de protegê-los com seu miraculoso e incomparável poder, porque haviam caído em um estado de descrença e terrível iniquidade. E viram que os lamanitas eram muito mais numerosos do que eles, e que, a não ser que se apegassem ao Senhor seu Deus, inevitavelmente pereceriam. Então é isso, se tornaram fracos como seus irmãos. A gente acabou de estudar a história dos 2.000 jovens de Elamã, que eles lutavam como que com a força de Deus. Quando nós deixamos nosso espírito iníquo, nosso templo impuro, o Senhor não pode mais habitar lá e conceder a força dele. E, a não ser que nos apeguemos novamente ao Senhor, inevitavelmente, nosso fim será muito triste, pereceremos. E aí o famoso capítulo de Elamã, capítulo 5, né? Onde nós temos o versículo de domínio e doutrinário, né? E aí eles se lembram das palavras que o pai vai falar para eles, né?
E eles se lembraram que o pai falou o seguinte para eles: Eis que, meus filhos, eu desejo que vos lembreis de guardar os mandamentos de Deus, e quisera que declarasseis ao povo estas palavras. Eis que eu vos dei os nomes de nossos primeiros pais. Eles eram chamados Nefe e Lei, tá? Que vieram da terra de Jerusalém. E assim fiz, para que, quando vos lembrardes de vossos nomes, vos lembreis deles, e quando vos lembrardes deles, vos lembreis de suas obras. E quando vos lembrardes de suas obras, saibais que foi dito e também escrito que elas foram boas. Nós também recebemos o nome de nosso Pai Jesus Cristo, que é o Pai de nossos espíritos no Evangelho, para que quando a gente se lembrar desse nome, nos lembremos dele. Quando a gente for fazer alguma coisa, façamos como ele faria. Todo domingo nós repetimos estas mesmas promessas e é por isso que carregamos o nome dele, Jesus Cristo, para que nossos atos sejam parecidos com esse nosso primeiro Pai, sejam nossas palavras, as palavras desse nossos primeiros pais, pais celestiais, pais aqui na terra, quando nos filiamos à igreja dele, recebemos o nome dele, ele gerando em nós por meio do seu Espírito. Elamã 5:12. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, no redemoinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. O próprio Cristo, em sua vinda aqui à terra, se comparou a uma rocha, se comparou à pedra de esquina e por aí vai. Todos sabemos a dificuldade que é cavar sobre uma rocha para construir um alicerce lá. É muito mais fácil cavar numa areia fofa. Só que, cavando sobre a rocha, construindo nosso alicerce sobre essa rocha, pode descer os rios, pode vir as chuvas, vendaval, o torvelinho do inimigo e nada vai nos abalar. Pode ser desanimador às vezes construir em cima dessa rocha, perfurar essa rocha, mas esse é o trabalho que nós temos de toda uma vida, é cavar nessa rocha para que possamos lançar os alicerces nessa rocha para que não caiamos. Elamã 5:17. E eles partiram para pregar, e aconteceu que pregaram com grande poder, confundindo muitos dos dissidentes que se haviam separado dos nefitas, tanto que eles se adiantaram, confessaram seus pecados e foram batizados para o arrependimento, e imediatamente voltaram para os nefitas, a fim de remediar os males que lhes haviam causado. Esse é o verdadeiro fruto do arrependimento. Remediar os males que haviam causado. E tudo isso não foi porque Nefe e Leí, eles tinham a boa lábia, como vimos com os ladrões de Gadianton, mas é porque eles pregaram com grande poder por meio do Espírito. É aí que nós conseguimos fazer com que muitos se voltem para o povo nefita, muitos se voltem para o povo de Deus. Versículo 18 de Elamã 5. E aconteceu que Nefe e Leí pregaram aos lamanitas com grande poder e autoridade, porque haviam recebido poder e autoridade para falar, sendo também inspirados quanto ao que deveriam dizer. Podemos cruzar Elamã 5:18 com Doutrina e Convênios 84-85, que vai dizer o seguinte: nem de antemão vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas entesourai sempre em vossa mente as palavras de vida, e na hora precisa
vos será dada a porção que será concedida a cada homem. Então, nós temos que sempre ter essas palavras em nossa mente, em nosso coração, porque na hora certa seremos inspirados quanto ao que nós devemos dizer.